e recebeu um paciente vítima de trauma, ou está com medo de assumir o seu plantão no pronto-socorro e isso acontecer. Hoje nós vamos falar sobre essa especialidade com o Dr. Pablo e com a Kívia, que são especialistas no atendimento ao trauma. Sejam bem-vindos Obrigada, Ju. ao nosso episódio da Train Lab. E hoje eu gostaria que vocês iniciassem esse movimento aqui falando sobre a vida de vocês. Quem são, né? E por onde vocês começaram a trajetória como profissionais e como especialistas. Vamos começar com as damas, doutor Pablo? Com certeza. Nós somos maioria na mesa, tá? Bom, olá, pessoal. Eu sou Kívia Abrantes, sou enfermeira de formação, com a maioria da minha formação na área de terapia intensiva e emergência. Iniciei o meu amor pela emergência lá na formação, né? Foi onde eu fiz a minha especialização em urgência e emergência, fiz residência em terapia intensiva. Tive o meu primeiro contato com o trauma dentro da residência, quando eu fiz meu curso dentro do SAMU-DF. E segui a minha formação toda voltada para emergência. Tive alguns momentos dentro da oncologia, cuidados paliativos, áreas de transplante, mas quando eu vim para o serviço público, eu voltei para emergência. Hoje eu sou enfermeira formada, né, em atendimento avançado ao trauma, sou instrutora dessa área. Fui professora também, universitária nessa área, dando minhas aulas todas na área de urgência e emergência. E eu já atuo como gerente de planejamento dentro de um hospital grande aqui em Brasília, mas com o coração e o pezinho sempre lá na emergência. Eu tenho certeza. E doutor Pablo, conta aí como começou esse amor pelo trauma, doutor Pablo, e como tem sido essa construção na sua carreira. O trauma ele chegou bem no começo da faculdade, né, de medicina. Assim que eu iniciei a faculdade, lá no segundo período, eu já tive contato com trauma, nas ligas, né? Entrei muito novo ali na Liga do Trauma da minha faculdade, lá no Tocantins. E durante toda a faculdade foi uma coisa que me acompanhou muito, né? Esse atendimento, né? Os estágios em SAMU, estágios em Sala Vermelha. Quando eu terminei a faculdade, fui para a cirurgia geral aqui em Brasília, acabei fazendo geral. Depois de uns 2 anos na geral ali, o trauma me encontrou novamente, né? Fiz a residência de trauma no Hospital de Base, aqui em Brasília, e hoje atuo ali como um dos plantonistas, né, na equipe de trauma do hospital, que para mim, assim, a gente tem que entender que é essencial. O time de trauma, a equipe, o atendimento, né, a forma como a gente trata esse tipo de paciente, ela é essencial para um desfecho mais favorável sempre, né? Então, a equipe de trauma, o hospital com planejamento de trauma, ele acabou me dando um pouco mais de aparato aí para me conseguir fazer o melhor como profissional. Se não está falando de Brasília, nós estamos falando para o Brasil todo. O que é o hospital de base, doutor? Qual é esse olhar aí para o trauma dentro dessa instituição de saúde? O Hospital de Base hoje é a nossa grande referência aqui na região, né, e também no Brasil, em relação ao atendimento ao paciente politraumatizado. A gente tem um centro de trauma, né, e para que isso acontecesse foi necessário todo um planejamento para conseguir atender esse perfil de paciente, e que hoje a gente consegue ver os resultados positivos, né. A equipe, o centro de trauma, ele funciona ali para atender toda a região, né. Muitas vezes a gente pega pacientes que não são necessariamente aqui de Brasília, mas da região centro-oeste, pacientes referenciados, pacientes que muitas vezes não são referenciados, mas vêm para cá, e vêm para cá porque entende-se que o hospital ele consegue oferecer o melhor para esse perfil de paciente, né? E tudo que é feito dentro do hospital de base ali no atendimento do pronto-socorro, ele com o intuito da gente conseguir dar o melhor atendimento para o paciente com esse perfil de doença, né? A doença trauma. Perfeito. E Kívia, falando do conceito, né? Paciente, atendimento ao trauma. Dentro do conceito sobre trauma, qual é esse paciente? Atendimento ao trauma. O que esse paciente tem para ser considerado como paciente vítima de trauma? Hoje, se a gente for olhar o perfil desse paciente que a gente considera como trauma, ele vem muito diferente do que as pessoas imaginam, né? A gente teve muita dificuldade, eu tive muita dificuldade com isso quando eu entrei dentro do serviço público, que eu fui trabalhar na ponta, que muitas pessoas não entendiam o conceito e não entendiam que tipo de perfil de paciente. Então, muitas vezes a gente recebia um paciente que recebeu uma descarga elétrica de alta tensão
E ele era tratado como um paciente clínico, um paciente normal. Falou, não, gente, esse é um paciente traumatizado. Como assim um paciente traumatizado? Então, é tudo aquilo que vem com essas causas externas, né? Então, um choque elétrico, um afogamento, um atropelamento, um acidente de carro, um acidente de moto, uma queda, tudo isso, tudo aquilo que tem esse fator externo, que vem, Um causador é um externo, né? causador externo, né? Que vem a trazer essas modificações no paciente e é considerado um, Vítima um de trauma. paciente vítima de trauma. Doutor Pablo, então nós temos uma complexidade, um paciente bem complexo. Complexo. Às vezes ele caiu da laje, além da queda, ele sofreu um choque elétrico, né? Sim. E aí a complexidade do atendimento, vocês precisam ter uma equipe aí bem alinhada e bem ajustada com os protocolos, né? E como é essa construção aí da equipe multidisciplinar? Porque você vai estar olhando como médico, mas como líder, mas também como um responsável pela equipe, e a Kívia também como uma pessoa que está ali conduzindo o cuidado e as intervenções, né? E como tem sido essa construção dessa equipe na sua prática ali durante o plantão? Então, é interessante essa pergunta, Ju, porque muitas vezes a gente entende que a sincronia do atendimento ela vem desde o pré-hospitalar, né? A equipe do pré-hospitalar, muitas vezes, uma equipe de atendimento avançado, ou mesmo a equipe de atendimento básica, né? Que a gente tem hoje como referência no Brasil, principalmente o bombeiro e o SAMU. Uhum. Essa construção ela vem desde esses profissionais que atendem aquele primeiro momento do paciente vítima de trauma. E essa construção, ela entende-se que precisa sim, né? A gente sempre fala isso, que precisa de um olhar multidisciplinar, né? Não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o técnico, né? O próprio condutor da ambulância que está lá na ponta, né? Fazendo o primeiro atendimento, ele passa por um treinamento de atendimento de suporte básico, ele entende a necessidade da chegada do atendimento no local da cena e da necessidade da segurança da cena, né? Então, são detalhes que essa construção ela não acontece de um dia para o outro, né? Não é só a gente entender ou gostar ou achar que o perfil do atendimento é uma coisa que vai me interessar profissionalmente, né? A necessidade do treinamento, que é o que a gente está buscando muito hoje, né, com a TrainLab, mas também a necessidade de entender que a formação ela vem da ponta, né, lá de quem está fazendo o primeiro atendimento, até o desfecho final lá na UTI, né? Aquele paciente politraumatizado que precisou de terapia intensiva. Então, toda essa equipe, lá do comecinho até o final, ela tem sua importância e dentro do que a gente entende como capacitação, essa importância, ela vem no intuito da gente dar o melhor para o paciente, que é o que eu sempre falo. Então, o paciente politraumatizado, ele acaba sendo um paciente muito complexo, né, do ponto de vista clínico e do ponto de vista cirúrgico também, né? Aquele paciente que vai para o centro cirúrgico, ele não necessita necessariamente só de uma intervenção. É um paciente que a equipe de trauma entra, mas muitas vezes o buco entra, a equipe da ortopedia vai associar ali o atendimento da vascular, né? Então, assim, é muito amplo. É um paciente que, apesar de toda a complexidade, é um paciente que tem que ser entendido pela sua necessidade de abordagem multidisciplinar, né? É sensacional, assim, para mim eu fico encantado porque é o melhor paciente que a gente gosta de atender, né? Faz sentido agora, porque na sua formação você tem o transporte aí como uma das expertises, né? Transportar esse paciente, foi por isso aí pensando já, antes desse paciente chegar, você, não, eu quero ser bom em transporte, eu quero saber como esse paciente vai chegar, eu quero... É isso? Foi por isso a sua construção? Sim, essa construção ela começou desde quando eu terminei a faculdade, né? Eu fui atuar no Pará, e aí acabei tendo esse contato com o SAMU de lá, que para mim é a minha casa. Até hoje eu falo que o SAMU do Pará, de Marabá, é a casa onde eu aprendi muito. E eu entendi que estava ficando um pouco limitado, assim, claro. A gente tem 2 desfechos diferentes, né? Um atendimento pré e um intra-hospitalar. Vivi um ano do pré-hospitalar, adorei, né? Só que eu precisava entender o que acontecia quando eu levava esse paciente para o hospital, né? E o que eu precisava fazer para a continuidade desse atendimento acontecer e o desfecho ser bom. Aí, nessa tentativa de tentar achar um pouco mais ali do que eu buscava profissionalmente, acabei também buscando e a vida foi me levando aí a chegar nessa parte da cirurgia do trauma, né? Que é o atendimento mais intra-hospitalar mesmo, né? Então, acaba sendo uma continuidade sempre. O atendimento do trauma ele é uma continuidade.
aquele primeiro momento que você pegou o paciente na cena, a forma como você conduziu, a forma como você pranchou o paciente, colocou na ambulância, né, o tempo que você demora para levar para a unidade de referência, tudo isso vai contar aí para o prognóstico melhor do paciente. Kívia, vamos falar da construção da equipe multidisciplinar. O enfermeiro, dentro dessa abordagem do paciente vítima de trauma, ela tem um papel muito relevante, né? Falando como enfermeira, também a gente sabe que nós temos que olhar tudo, né? Desde o contexto de equipe até o contexto de insumos, equipamentos. Como é feito dentro dos guidelines, dos protocolos, esse olhar da enfermagem? Quando a gente pensa na doença trauma, né, Ju, não só nos outros contextos clínicos que a emergência aborda, mas na doença trauma, o tempo, ele é um dos que mais é o nosso principal direcionador. Então, o trabalho do enfermeiro, né, ele vem muito em a gente economizar o máximo de tempo possível. Dr. Pablo deve falar e até muito melhor, ele atuou muito, né, no pré-hospitalar, eu já atuei mais no intra, eu tive algumas experiências com pré, mas atuei mais no intra, quando o paciente sai da sala de trauma e ele vai ter os cuidados também dentro da terapia intensiva, mas é aquela hora de ouro, né, que é aonde a gente realmente consegue salvar a vida desse paciente. É muito importante ter uma equipe muito bem articulada e instrumentos de trabalho muito bem organizados, testados, funcionantes. Então, não só dentro da sala de trauma a gente ter um cenário onde as coisas sejam de fácil acesso, que elas estejam prontas, de acordo com aquilo que o paciente precisa. Por isso que é tão importante a gente ter um atendimento adequado no pré-hospitalar, porque ele vai falar para você qual foi o mecanismo de trauma, como foi que aquele paciente foi encontrado na cena. Então, aquilo ali, ele traz para a gente ferramentas, né? Traz para a gente muito, muito do que esperar para o que esse paciente vai precisar. Então, o trabalho do enfermeiro, ele vem muito nisso, de articular a equipe, de preparar quem vai precisar estar ali, já deixar... O cirurgião de trauma já vai estar ali dentro da sala, mas, às vezes, o ortopedista precisa estar ali de sobreaviso, o banco de sangue precisa estar de sobreaviso, o laboratório, o centro cirúrgico, a UTI... um neurocirurgião, quem sabe se o mecanismo de trauma foi um TCS, ele não tiver... No hospital de base, a gente tem, né, uma grande referência, como o Dr. Pablo falou, mas o hospital onde eu trabalho, que é o Hospital de Taguatinga, ele também é um centro de trauma, só que a gente não tem todas essas especialidades. Então, quem sabe a gente, naquele momento que a gente vai receber aquele paciente, a gente já faz contato com o hospital de base, já deixa o hospital de base de sobreaviso, olha, é um paciente que é um TCE grave, a gente vai fazer o primeiro atendimento, vai estabilizar e vai transferir. Então, isso tudo é um trabalho do enfermeiro, querendo ou não, é um trabalho do enfermeiro, porque dentro da cena, dentro da cena da sala de trauma, a gente tem o médico cirurgião, que ele é um líder, mas o enfermeiro também é. Então, ele faz essa articulação com toda a equipe, ele determina qual é o papel e qual é a função de cada um naquele momento, porque se a gente for olhar, quando o paciente chega dentro da sala de trauma, ele é como se fosse um pit stop da Fórmula 1, parafraseando um grande mestre nosso, ele é um pit stop da Fórmula 1. Então, ali, cada um tem que saber o seu papel, cada um tem que saber o que fazer e no menor tempo possível. Quando a gente faz essa preparação, esse estudo, os treinamentos, a gente vê que é tudo sistematizado. Mas se você for olhar na hora do atendimento, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se a gente não tem um balé ali muito bem treinado, muito bem ensaiado, a gente perde tempo dentro dessa hora de ouro. É tudo orquestrado, né? Sim. É como se fosse uma orquestra mesmo. Pit stop da Fórmula 1 não dá para a mesma pessoa apertar o mesmo parafuso, né? Faz sentido. Hoje vocês estão em grandes hospitais, né, do Distrito Federal, mas nós temos uma diversidade grande no Brasil, né? De pequenos hospitais. Nem sempre a referência contra referência para receber e encaminhar esse paciente acontece. Me veio aqui à cabeça uma situação que eu vivenciei aqui em Brasília, mas que pode acontecer em qualquer região, onde nós tínhamos um circo em frente ao estacionamento de um shopping aqui no hospital em Brasília. E por um acidente, por uma falha aí durante o ajuste do circo, ele desabou, né? Ele caiu.
E aí a gente viu uma situação de muito desespero de alguns profissionais em querer ir para a cena do acidente, ao invés de organizar a instituição para receber esses pacientes, porque nem sempre a gente sabe quantos pacientes virão, né, doutor Pablo? Sim, sim. Pode vir um ou um ônibus. Sim, muitas vezes a capacidade, né, de atendimento ela é sobreposta pela quantidade de vítima, né? Então a gente precisa estar preparado para todas as situações. E hoje, se você fosse trazer aí a realidade que você vivenciou em Brasília, vivenciou, quais são os maiores desafios no atendimento desses pacientes vítimas de trauma? Hoje eu falo primeiro a nível de Brasília, né? Acho que uma das grandes dificuldades, e eu acho que o pessoal que acompanha e que atende esse perfil de paciente vai concordar comigo aqui, é a questão mesmo da centralização do atendimento, né? A gente tem uma dificuldade de descentralizar o atendimento, eu falo a nível hospitalar mesmo, né? A Brasília é muito ampla, a gente tem vários perfis de pacientes diferentes, né? Quando eu fiz a minha cirurgia geral lá em Ceilândia, eu atendi um perfil totalmente diferente, pacientes com agressão, eram mais vítimas de agressão física, né? Então, violência interpessoal. Então, era muito mais as pacientes vítimas de facada, de tiro, né? Diferente, claro que também chega nos hospitais mais centrais, mas em uma quantidade menor, né? Esse perfil de paciente. Então, como a gente tem uma gama diferente de perfis de trauma num local tão restrito, né? A gente acaba precisando dar o melhor atendimento para esse paciente, mas muitas vezes a equipe ela não tem esse treinamento, né? Que eu acho que acaba sendo uma responsabilidade nossa, né? Que está na ponta, que está fazendo o atendimento desse perfil de paciente com recurso e com treinamento, né? E com equipe de trauma, começar a jogar isso para os locais mais com difícil acesso em relação a esse tipo de informação e de atendimento, né? Começar a treinar mais. E eu acho que é um dos objetivos que a gente está buscando aqui hoje, né? Conseguir jogar o entendimento, a necessidade, né, do atendimento do paciente politraumatizado de forma sistematizada, né? Apesar da gente saber que durante a Golden Hour aí, que é a hora de ouro, a gente acaba fazendo de uma forma mais... de um contexto mais rápido, mas o pessoal que está na ponta, no interior, ele acaba não conseguindo fazer isso por falta mesmo de recurso, ou muitas vezes de não ter um treinamento que vai dar esse suporte melhor aí para o paciente, né? A equipe não consegue acesso a esse tipo de informação, né? Não é incomum a gente encontrar alguns em noticiários situações onde vocês com certeza devem visualizar se aquele paciente tivesse sido atendido antes ou se tivesse sido encaminhado de forma correta ou transportado de forma correta, ele poderia estar vivo, né? Acho que vocês devem pensar em muitas situações como essa, né? Isso acaba sendo diário, tá? É diário. Aqui no contexto de Brasília, isso é diário, assim, a gente pega muitos pacientes que vêm, que ele sai daquela primeira hora do trauma, né, que a gente fala, e ele acaba sendo atendido inicialmente numa regional, né, onde infelizmente a gente não tem um bom atendimento por falta mesmo de treinamento, e apesar de chegar esse perfil de paciente todo dia, mas acaba que a gente não tem esse feeling do atendimento ao trauma nesses locais, e o paciente acaba chegando, recebendo o primeiro atendimento, não chego a falar assim, o atendimento precário, acho que mais por falta mesmo do recurso, do neurocirurgião, da equipe de trauma, né, do enfermeiro capacitado para atender, né, da equipe, do técnico, todo mundo. E aí esse paciente ele é inicialmente atendido nessa regional e passa-se aquela primeira hora, aquele primeiro momento onde tudo é essencial, tudo é necessário para a gente conseguir dar um desfecho, ele acaba sendo transportado ali para um centro de trauma, para uma referência, já com um tempo um pouco mais alargado, né? E é uma coisa que a gente batalha muito, quando esse paciente chega no nosso centro de trauma, a gente acaba tratando ele também, apesar de entender que a hora é essencial, né? Quando aconteceu o trauma, a gente acaba fazendo um novo primeiro atendimento, né? Para não deixar passar nada, porque muitas vezes falta uma tomografia, falta um sangue, falta algum recurso que seria essencial na primeira hora, mas que a gente consegue dar isso, apesar de ter passado da primeira hora do trauma. Então, esse paciente, independente se ele chega na primeira hora ou não, a gente vai fazer como se fosse o primeiro atendimento, né? Assumir o paciente de uma forma ampla, apesar que, por mais que ele tenha, sei lá, um trauma de bacia ou um trauma em algum membro, né, com necessidade cirúrgica ortopédica, mas esse paciente, se
na necessidade de um atendimento por um politraumatizado, esse paciente ele é da cirurgia do trauma, ele é da equipe de trauma. Uhum. E você me fez pensar aqui sobre as questões de onde o paciente ele é agredido, ou uma briga de rua, ou uma briga doméstica, que esse paciente também, essa vítima, vamos pensar, essa vítima pode ser um politraumatizado, um paciente vítima de trauma, uma agressão na rua, o paciente foi encontrado caído, ou uma violência doméstica, né, onde a mulher ela sofreu algum tipo de violência, ou o homem. Esse é uma característica também de paciente vítima de trauma? Sim, com certeza, né, Ju? Porque a gente não sabe aonde esse paciente ele recebeu os golpes, a gente não consegue ali prever aonde que bateu ou não bateu, se ele caiu, se ele bateu a cabeça, se ele bateu o tórax, se teve algum tipo de agressão no abdômen. Então a gente não consegue prever. Né? E o doutor Pablo falando aqui sobre essas questões da falta de recurso, ou do conhecimento da equipe, me veio muito claro o caso do Cristiano Araújo, que ele foi um caso que se a equipe tivesse o conhecimento e pudesse prever, olhando a cena de como ficou a situação do carro, de que a gente teve um óbito na cena, então isso para a gente já prediz que foi um mecanismo de trauma bastante violento. Então, quem sabe se ele tivesse recebido um primeiro atendimento com uma equipe que realmente tivesse o conhecimento suficiente, quem sabe ele tivesse tido uma chance. Então, é isso que eu penso. Se a gente não consegue entender como que aconteceu, os golpes, se ela teve um golpe no abdômen, se não, a gente vê os estigmas no rosto, mas não consegue prever se teve golpe no abdômen, se teve algum golpe no tórax. Então, a gente trata esse paciente como uma vítima, um politraumatizado. A gente vai fazer o ABCDE conforme a gente faz em todo outro paciente. Entendi. E vocês trazem um olhar muito de previsibilidade, olhando o paciente como se ele fosse realmente um potencial ou até mesmo uma vítima. Então, olhando o paciente como todos são olhados como uma possível vítima de trauma, né? E quais são, falando sobre habilidades, né? Esse olhar que vocês possuem de olhar o paciente já pensando, pode ser, né? E aí, o que eu vou fazer se for? É uma habilidade importante? E quais são as demais habilidades importantes para o profissional que deseja trabalhar com esse perfil de paciente ou que está lá na porta fazendo plantão, doutor Pablo, e que saiu da faculdade e começou seus primeiros plantões, né? Qual é o olhar e a mentalidade que deve ser desenvolvida para atender um possível paciente vítima de trauma? Porque pode chegar, né? A gente acaba chegando no contexto do princípios e preferências, né? A gente treina, faz todo o atendimento ali baseado nos princípios, que são os protocolos. Mais uma coisa que a Kívia falou, que eu até vou reforçar, a questão do tempo, né? Esse paciente, ele precisa ser atendido rápido, por mais que eu não tenha recurso para saber qual é a lesão que esse paciente tem, né, ali no momento, mas tem preditores, né? Tem sinais e sintomas, tem alterações fisiológicas, né, instabilidade hemodinâmica, alterações neurológicas agudas, tudo isso vai predizer que esse paciente precisa de um atendimento específico, né? Sempre seguindo ali os princípios, mas também dando preferência ao que eu tenho no momento, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo no meu treinamento também, princípios e preferências. Muitas vezes eu não vou estar no centro de trauma, então eu não vou ter hemodinâmica, eu não vou ter um centro cirúrgico ali 24 horas, eu não vou ter tomografia, mas eu preciso entender que se eu tenho uma lesão, e essa lesão nesse paciente, pelo menos uma lesão predita, né? Uma lesão abdominal que provavelmente pode ser cirúrgica pela alteração que esse paciente apresenta no momento que ele foi atendido inicialmente, eu preciso entender que ele não vai, se caso eu não consiga dar o atendimento ou o tratamento definitivo no local que eu estou, mas pelo menos entender que aquele não é o local que esse paciente precisa ficar, né? Então, a necessidade do transporte correto, muitas vezes até o pré-hospitalar já ter esse feeling, esse entendimento da gravidade do paciente e transportar ele para o local onde o hospital vai dar o recurso e vai dar o atendimento mais essencial no momento para o paciente, sabe? Uma coisa que tem aqui em Brasília, que acaba sendo usual pelo tamanho, pela estrutura da cidade e por não ter a descentralização do atendimento, né, da equipe de trauma,
é que muitas vezes aquele paciente ele tem um choque hemorrágico, por exemplo, mas ele tem um TCE grave, né? Só que a gente sabe que se a gente não conseguir controlar, né, estabilizar esse paciente hemodinamicamente, a gente nem vai chegar no D ali para tentar melhorar a questão do TCE. Então, aquele primeiro atendimento do choque hemorrágico, ele vai acontecer numa regional e em um segundo tempo, né, mais rápido possível, a gente leva esse paciente ali para um centro de trauma onde tem a neurocirurgia para fazer o atendimento do TCE. Né? Isso é uma coisa que acontece todo dia, né? E que vai acontecer em outros locais também, não é só o Brasil, né? Mas esse entendimento da gravidade, da lesão, do preditor da lesão que esse paciente tem, mais no pré-hospitalar. Eu acho até que mais no pré-hospitalar, né? O colega que vai fazer aquele atendimento ali na cena, fala, não, o paciente tem um TCE grave, tem um rebaixamento de consciência pelo TCE, e se eu levar ele para uma UPA, por exemplo, ele não vai ser bem atendido. Sim. Né? Claro que se ele já tem uma lesão por necessidade cirúrgica, o ideal é que ele vá o mais rápido possível para o tratamento definitivo. Isso está no guideline, isso está no atendimento que a gente faz, nos treinamentos, né, dos principais protocolos de trauma do mundo, né, do Brasil e do mundo. Né? É o tratamento definitivo, é o manejo e o transporte para o local correto, que esse paciente vai receber o atendimento. Né? E Kívia, se você pudesse dizer aí quais são as questões, o comportamento básico, as habilidades, vamos falar, as habilidades necessárias para esse atendimento, olhando aí de forma multidisciplinar, né? Vamos pensar previsibilidade, organização, esse conhecimento, vocês trouxeram muito essa base para o reconhecimento, para a tomada de decisão. Exatamente. O que você entende como outros fatores? Eu acho que o enfermeiro, de fato, é proatividade e organização. As duas principais características e habilidades que a gente precisa ter. Porque eu acho que sem principalmente organização, você não consegue enxergar o todo. Eu falo muito nos meus treinamentos assim, é como se fosse um time, um jogo de futebol de pessoas que não sabem jogar. Se é um jogo de futebol de pessoas que não sabem jogar, todo mundo vai em cima da bola. Então vira aquela confusão. Então precisa ser de fato cada um saber o seu papel, saber onde estão as coisas. Então, eu me recordo muito bem, eu dando aula para os meus alunos da graduação, eu falava assim, não adianta nada eu te dar uma Ferrari se você não sabe dirigir. Então, como que você vai... eu falando isso sobre um carrinho de parada, por exemplo. Eles falavam, professora, por que a gente tem que conferir carrinho de parada toda semana? Eu falei, porque você tem que fechar o seu olho e saber onde está cada coisa dentro do carrinho de parada. É a mesma coisa de um carro. Porque quando você está dirigindo um carro, você não fica olhando para a marcha, você não fica olhando para o acelerador, para o freio, para a embreagem, você não olha para nada disso, é intuitivo. Você consegue conduzir o carro olhando para frente, olhando os retrovisores, prevendo se alguém vai entrar na sua frente ou não, se tem um animal, se tem um pedestre, se tem uma barreira, se tem alguma coisa, um semáforo. Você não pode perder tempo olhando para a marcha, olhando para o pedal, olhando para o pisca-alerta que você tem que mexer aqui. Então, é a mesma coisa, tanto como eu falei do carrinho de parada, que você tem que saber aonde está tudo, quanto na sala. Então, tem que estar tudo muito organizado e você tem que saber onde está tudo. Porque não adianta nada, o ringue lactato, ele costuma estar aqui e na hora que você vai precisar, não, ele não está aqui. O enfermeiro que organizou no dia, ele tirou daqui e colocou aqui. Então, precisa estar tudo muito no seu lugar e a gente não mudar essas coisas de lugar. Ou, se caso teve uma mudança, você entrou no seu plantão, você vai olhar onde está tudo. Você vai olhar onde está tudo, você vai testar tudo, você vai conferir tudo. A responsabilidade também de você repor e organizar a sala para o profissional que vem no plantão seguinte, porque você não sabe se na hora que ele chegar, vai chegar uma emergência junto, vai chegar um politraumatizado junto, 1, 2, 3 de uma vez, a gente não sabe. Então, a gente tem que trabalhar muito com isso, com essa previsibilidade, com essa organização, de você ser proativo, você não esperar. Você não pode esperar, muitas vezes, a voz de comando que vem do cirurgião do trauma. Se você vê e você tem conhecimento, você tem capacidade para fazer, faça. Dentro, claro, dos seus protocolos, das suas possibilidades, daquilo que o seu
o seu conselho te permite, mas se você viu, por exemplo, que você tem uma estabilidade por exemplo, no abdômen ou na pelve, você já chama atenção para aquilo. Porque, às vezes, a gente sabe que a pelve, por exemplo, ela pode sangrar até 1,5 litro, um fêmur pode sangrar até 1 litro. Então, pode ser que a estabilidade está vindo daqui, doutor. Então, você vai dando esses faróis, sabe? Essas tomadas de decisão. E tem coisas nossas que a gente não precisa da voz de comando. Uma monitorização hemodinâmica, um acesso venoso de grosso calibre, várias coisas. Você aquecer o paciente. Então, você não precisa da voz de comando, você já sabe o que fazer, e você sabe que o paciente precisa daquilo, né? Então, Faz acho que é total muito isso. diferença, né? E faz total diferença, porque você não precisa alguém pedir, não precisa te solicitar. Você sabe o que precisa fazer, você sabe o que o paciente precisa, faça. Né? É igual como volta a história do pit stop. Não é o mecânico-chefe que vai falar que você tem que trocar o pneu porque ele está careca. Você viu que ele está careca, você troca. Vai precisar de gasolina, você não precisa da pessoa dar o comando, coloca gasolina, você sabe que você tem que colocar. Então, é isso que faz toda a diferença, né? Não só o enfermeiro, mas a equipe que o enfermeiro gerencia, né? O técnico de enfermagem. Muitas salas de trauma hoje já tem o fisioterapeuta, então tem algumas salas de trauma que não tem, então a gente assume o cuidado com a via aérea junto com o médico, mas tem algumas salas que tem o fisioterapeuta, então a gente já consegue colocar o nosso olhar para outras coisas, porque vai ter o fisioterapeuta ali olhando para a via aérea. Por que eu falo tanto de via aérea, né? Via aérea é um dos que mais mata no trauma. A gente acha que é trauma crânioencefálico, a gente acha que é hemorragia, mas a via aérea hoje é o top of mind aí das causas de morte dentro do trauma. Então, o enfermeiro, para estar dentro da sala de trauma, ele tem que sair do trivial. Ele tem que sair do trivial. É uma pessoa que tem que conhecer bem de anatomia, é uma pessoa que tem que conhecer bem de fisiologia, de fisiopatologia, porque se você entende o que está correto, quando está errado, você consegue identificar. Muitas pessoas me perguntavam, né, por que eu quis ir para a terapia intensiva depois de ter passado pela emergência, né? Foi onde eu fiz a minha residência. E uma coisa que foi muito interessante na minha residência foi porque a minha coordenadora, ela teve o cuidado de colocar a gente no rodízio do paciente da porta de entrada até a porta de saída. Então, eu tive a oportunidade de ficar na sala de trauma, na sala amarela, que é uma semi-intensiva, na terapia intensiva, na clínica, para dar alta para o paciente. E, às vezes, eu fui até para o ambulatório. Eu cheguei a ir para o ambulatório de feridas, no ambulatório de controle de infecção hospitalar. Então, eu tive a oportunidade de ver esse todo, né? Então, quando você tem a oportunidade de ver esse todo, e eu dentro da terapia intensiva, que foi uma coisa que me fez querer ir para a terapia intensiva, foi saber lidar com o difícil. Todo mundo fala, por que você quer? Não, porque eu quero aprender a lidar com o difícil. Eu quero aprender a lidar com o que é difícil. Porque quando eu encontrar aquilo que é mais simples, para mim já vai ser mais tranquilo de lidar, né? Então, foi uma coisa que sempre eu tive, Ju, assim, foi pensar fora da caixinha. Era sempre pensar fora da caixinha, falar assim, olha, mas por que isso está acontecendo, né? Muitas vezes eu nem entendia da doença, já dentro do Hospital de Ceilândia, né, que foi onde eu fiz, o Dr. Pablo também foi residente lá, eu fui residente lá na terapia intensiva, tinham doenças que eu nunca tinha visto nem na faculdade, né? A gente o conhecimento, se você não busca, muitas vezes, ele é muito limitado. Então, eu nunca tinha visto, eu falava assim, não, mas peraí, se o sinal e sintoma é esse, pode estar acontecendo isso, isso e isso. Aí, quando a minha preceptora trazia pra gente na problemática da semana, falava, poxa, foi exatamente aquilo que eu pensei, porque eu tive uma base forte, né? Então, eu acho que é isso que eu posso deixar de dica para os enfermeiros que estão começando agora, para aqueles que já se formaram, é ir na base. Se a base é forte, o que chegar para você, você vai pensar assim, poxa, eu nunca vi isso, mas deixa eu ver os sinais e sintomas. Se tem esse sinal e sintoma, pode estar acontecendo isso, 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 isso. Então, você consegue atuar, né? Então, tá muito claro. O que te deu asas e o que te dá asas para fazer com competência é o conhecimento, né? Que aí a proatividade de buscar entender o que tá levando o paciente àquela dor, aquele problema.
está muito claro porque que o Pablo e a Kiva estão aqui na Train Lab, porque disseminar conhecimento, quem dissemina também aprende ao mesmo tempo, né? E esse convívio que vocês têm diário com pacientes, com situações, que trazem o diferencial. Uma coisa é estudar, outra coisa é atuar, né, doutor Pablo? Outra coisa é estar lá de frente com esse paciente. E eu queria saber se você tem alguma situação assim que te marcou. É claro que nos inúmeros pacientes que você tem aí, com certeza na sua memória, mas tem alguma situação, algum paciente que te faz assim lembrar sempre, eu tive que melhorar para que isso não aconteça, ou alguma situação que te marcou? Vamos falar desse momento aqui de passe o caso pra gente. Teve uma situação, assim, teve várias, né? Mas uma situação no pré-hospitalar, que inclusive eu não estava atuando no momento, eu estava de passagem, né? Que foi, eu estava seguindo para uma cidade do interior do Goiás e eu presenciei um acidente, e um acidente que marcou, assim, minha vida. Acho que foi um divisor de águas, assim. Eu tinha terminado a cirurgia geral, ainda não tinha me atentado que o trauma ia me captar novamente. Eu já tinha vivenciado a questão do pré-hospitalar com o SAMU e na passagem ali da situação eu vi um acidente, já era mais ou menos por volta das 20 horas da noite, né, tudo escuro, um acidente de carro frontal, né, num local bem distante, com difícil acesso, e que teve explosão de um dos carros no momento do acidente. Nesse que a gente foi sinalizar a cena, né, muitos transeuntes, muitas pessoas passando na hora, a gente conseguiu sinalizar e eu fui fazer aquele primeiro atendimento para entender se daria para salvar alguém. E nessa que a gente estava tirando um rapaz que estava no carro que ainda não tinha pego fogo, a gente encontrou uma criança, né, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E essa criança tinha sido ejetada do carro que tinha explodido com a família dela. Esse caso, ele marca, assim, minha trajetória e vai marcar sempre. Foi uma criança que a gente pegou com TCE, que no momento, né, não estava com recurso, ela já sobrepôs, já passava ali do que eu poderia atender no recurso no local, mas eu conseguia fazer o básico, né, que é o atendimento ali inicial, né, desobstruir via aérea, saber o que dava para fazer até levar essa criança para o local do tratamento definitivo. E essa criança tinha um trauma crânioencefálico grave, né, trauma torácico, tinha trauma completo, é um politrauma mesmo, né, pelo mecanismo, pela cinemática. E quando a gente conseguiu tirar essa criança do local e levar para um hospital mais próximo, que também não tinha muito recurso, na cidade do interior, a equipe também não tinha o treinamento, né, o que também interferiu um pouquinho no desfecho inicial ali, mas que a gente, como eu já tinha um pouco mais de manejo, eu consegui coordenar a equipe para conseguir buscar um melhor atendimento na hora, até a chegada do SAMU e a transferência para um centro maior, que seria Goiânia, né, no interior do Goiás. E essa criancinha, ela marcou muito porque foi uma situação em que toda a família dela veio a óbito no local, né? Só sobrou a criança e eu precisava fazer alguma coisa. Eu não tinha ainda todo aquele manejo do centro de trauma, mas eu já tinha experiência do pré-hospitalar e da Ceilândia também, né, que a gente atende muito isso. E eu precisei, na tentativa de dar aquele primeiro atendimento, a criança precisava de uma via aérea definitiva, né, pelo TCE grave, até a chegada do pré, que ia transportar ela. Ninguém conseguia pegar acesso, periférico, intraósseo não tinha material, aí tive que fazer uma dissecção venosa nessa criança, né, de 1 ano e meio. E aí a gente tem o que eu falo, que eu até citei anteriormente, né, os princípios, a gente sabia qual era a técnica, mas a preferência ali era o que a gente tinha de recurso na hora. Sim. E deu certo. A gente conseguiu acesso braquial na criança e conseguiu também definir a via aérea definitiva dela, né, a intubação orotraqueal. O pessoal do SAMU chegou, a criança conseguiu ser transportada para Goiânia, para uma UTI pediátrica, e o desfecho foi favorável. A criança foi de alta depois de uns 2 meses, teve o TCE, mas não ficou com grandes sequelas, e a família me buscou depois, né, inclusive até hoje, vez ou outra eu recebo vídeos, né, recebo informações dessa criança, e que até hoje me marca muito, assim, que eu acho que foi quando eu entendi o porquê de tudo, né, o porquê de fazer cirurgia, o porquê de passar por todo o processo de formação, o porquê de fazer trauma, né, depois,
tudo isso tem um porquê, né? E para a gente que mexe com emergência, é bom saber esses feedbacks, é bom entender que existe um porquê para tudo. Ninguém entra numa situação profissional ou pessoal quando não tem um porquê, né? A gente sempre tem que entender que a diferença que a gente faz na vida dessas pessoas, ela é muito, muito, muito interessante, não só para a gente, né, como profissional, mas para entender que essa pessoa, ela é um amor de alguém, né? Ela é um filho, é uma mãe, é um irmão de alguém, e que a gente conseguiu interferir ali para evitar um óbito, evitar um desfecho ruim, né? Então, essa situação, ela foi ímpar, assim, na minha vida. E aí, você trouxe aí uma situação muito grave, né? Muito crítica pré-hospitalar. E eu já ouvi você trazendo um pouco de algumas situações de atuação como cirurgião do trauma, mas não dentro do centro cirúrgico, né? Situações onde não dá para esperar, onde você precisa fazer alguma intervenção cirúrgica imediata dentro da sala vermelha. E isso, como é essa atuação, doutor Pablo? Usar o material e usar toda a sua técnica ali para salvar aquela vida. Como você tem feito isso? Então, a experiência do centro de trauma, ela depende muito da equipe multi, né? É uma coisa assim, é essencial. Tanto que a gente não consegue fazer o que a gente faz assim, de trauma em locais que não tem, mesmo sendo em hospitais particulares, né? E uma situação é a toracotomia, né? Que é o extremo ali do atendimento na sala de trauma, né? O paciente que tem uma lesão, a grande indicação são as lesões penetrantes em região, né, precordial, ali na região anterior do peito, e esse paciente chega ali e evolui com a parada cardiorrespiratória traumática, ou ele já chega ali, né, ainda naqueles 10 minutos, com sinais de vida, e acaba evoluindo com a PCR, né, com a parada cardiorrespiratória. Esse paciente tem uma indicação de formal ali de uma toracotomia, até para a gente saber se a lesão que levou ele a isso, né, ela tem algum componente cardíaco, né, um trauma penetrante cardíaco, um tamponamento, ou até uma lesão de grandes vasos ali torácicos, né? E essa situação, ela é uma situação que ela demanda toda uma sincronia da equipe. Não adianta nada eu ter um cirurgião de trauma no local que não tem experiência com isso, né? A mortalidade da situação já é muito alta, né? São lesões muito graves. Então, saber que eu posso contar com o bom manejo do enfermeiro que está ali, né, da própria situação mesmo de liderar toda a equipe, que o enfermeiro faz essa situação toda, né? O técnico já garantiu um acesso, o fisioterapeuta no centro de trauma já saber qual é o melhor tipo de ventilação que esse paciente vai receber, né, caso a gente consiga reverter, né? Tudo isso, e o centro cirúrgico também está preparado para receber esse paciente que vai chegar lá com o tórax aberto, né? A gente vai fazer aquele primeiro atendimento ali para tentar reverter a PCR, a parada, e levar esse paciente ali, né, no limite, ali, no extremo da situação, para a gente conseguir fazer o tratamento definitivo em ambiente de centro cirúrgico, né? A nível global, a taxa de mortalidade já é muito alta, né? Quando a gente consegue fazer isso em tempo hábil, com a equipe preparada, já é muito difícil. Imagina quando a gente não tem esse treinamento. Então, a necessidade de organizar a equipe para chegar nessa situação, para a gente conseguir dar um melhor atendimento nesses perfis de paciente, é essencial, assim, né? O atendimento multi mesmo. E fora as complicações que estão associadas no pós, né? Risco de infecções, e você não conhece esse paciente, as comorbidades associadas, né? Situações complexas. Que veio você aí um pouco da sua história na educação. E para chegar até aqui, né? Ensinar. Qual a sua história e conta um pouco mais para a gente por que ensinar. Qual o objetivo desse movimento aqui que você acredita tanto? Eu me recordo, assim, uma das situações que eu tive durante a minha formação na residência, eu não tive uma experiência tão exitosa como a do Dr. Pablo. Eu acho que quando os emergencistas em si, né? É claro que a gente tem um pouco pedaço, né? Dos profissionais que gostam e se dedicam para essa área, mas eu acho que é o que mais assusta, é o paciente pediátrico. Durante a minha formação na residência, eu tive a oportunidade de atuar com um paciente pediátrico. A minha residência não era na área de pediatria, era na terapia intensiva adulto, mas no SAMU eu participei de um transporte aeromédico de uma criança de 2 anos afogada. E eu não tive inteligência emocional nenhuma para atender.
eu travei, eu não consegui de jeito nenhum. E aí eu saí muito frustrada, porque eu estudei muito para aquilo, eu li muito, eu sabia exatamente o que fazer, apesar de ser um paciente pediátrico, não era muito meu foco, mas eu nunca deixei de estudar, mas eu não consegui, eu simplesmente não consegui atender, e aquilo me frustrou demais. E eu percebi o quanto que a inteligência emocional, além de todos os nossos, né, o conhecimento, a proatividade, a organização, mas a inteligência emocional, para você lidar com casos que às vezes vão te tocar, às vezes foi uma situação que já aconteceu com você, que já aconteceu com um familiar, e vai te travar, em algum momento vai te travar e você tem que ter inteligência emocional para aquilo. E aí eu fiquei muito com aquilo, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, E aí, assim que eu terminei a residência, eu já vim como professora na área de emergência e percebi que eu sempre tive assim, Ju, eu sempre gostei de cuidar das pessoas, mas o meu propósito sempre foi assim, o que eu posso fazer para conseguir ajudar o maior número de pessoas? Esse sempre foi o meu propósito. Eu quero que com o meu trabalho, com aquilo que eu possa fazer, eu consiga ajudar o maior número de pessoas. E aí eu fui pensando, como que eu vou fazer isso? Eu, como enfermeira assistencial, que às vezes estou ali no cuidado de 10 pacientes, no UTI, por exemplo, 8 a 10 pacientes, ou dentro de uma sala vermelha que eu atendo, sei lá, 15 pacientes durante 12 horas, como eu posso fazer um cuidado exponencial? E eu encontrei na educação essa oportunidade, porque era uma oportunidade para mim de ajudar muitos pacientes, levando conhecimento para as pessoas que iriam atendê-los. Então, às vezes, eu tinha 20 alunos numa turma, que esses 20 iam atender 20 por dia. Então, a sementinha que eu plantei nesses alunos, ela ia florir em 200 pessoas, 300 pessoas de uma vez. E eu vi muito nisso ao longo da minha vida, ao longo da minha formação profissional. Eu vejo que o conhecimento é o que salva, sempre foi. Conhecimento é o que salva, é o que coloca o profissional como um diferencial, é o que te leva para próximo do seu propósito, porque eu sempre conversei isso com pessoas, não só da área de saúde, mas profissionais que lidam com pessoas. E eu sempre falei assim, gente, nem sempre você precisa ter talento para você atuar em determinado local, mas se você não tiver paixão pelas pessoas, você não pode trabalhar com pessoas. Não dá. Não dá. Habilidade você desenvolve, você faz um treinamento, você faz um curso, você faz o que for, você consegue desenvolver. Mas paixão pelas pessoas é algo que não se desenvolve. Não é uma coisa que se desenvolve. Se você não tem, você não tem. Então, eu sempre falei, e isso sempre foi o que me motivou. E é isso que eu sempre quis passar para as pessoas. Então, eu falo, gente, se eu lidar com a pessoa que vai lidar com as outras, eu posso passar isso para frente. E um outro ponto muito importante é sobre você ser um ser inteiro construído de vários pedacinhos. Então, eu hoje, com 17 anos de enfermagem, apesar de não parecer, com 17 anos de enfermagem, eu sou um ser inteiro construído de vários pedacinhos. Não só dos pacientes que eu atendi, mas dos alunos com quem eu tive, alunos com quem eu tive contato, com os profissionais que eu tive contato, porque a gente acha, Ju, que nós como professores, a gente deixa muito de nós neles, mas muitas pessoas não entendem o quanto que a gente leva deles conosco. Então, eu levo comigo hoje, eu falo, se eu sou hoje a profissional que eu sou, e eu sou um grão de mostarda, acredito naquilo que eu ainda posso ser, eu sou um pedacinho, mas construído de vários pedacinhos, de todas as pessoas que eu lidei ao longo desses anos.
Então, eu acho que eu vou estar com 60 anos, aquela enfermeira ranzinza, rabugenta, mas lá dando, dando treinamento, ensinando, formando, buscando, estudando. Eu acho que casa muito, sabe, com o meu propósito de vida. E não é à toa que durante a nossa trajetória nós nos encontramos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Kívia como uma professora de educação permanente, né, ali educando as equipes no momento de novas instituições, onde nós tínhamos um número grande de profissionais a serem capacitados, e faz todo sentido. E até a sua fala vem de encontro a uma fala de um outro professor nosso de emergência, que ele traz assim: a saúde foi apenas uma ferramenta para que eu conseguisse impactar mais vidas. Por quê? Através da educação. Então, ele sabia que ele traz muito isso. A minha capacidade de atendimento durante o plantão é X. Eu vou atender ali um número X de pacientes. Agora, se eu ensino, né, cada um pode ali triplicar ou muito mais a capacidade de salvar pessoas, né, de atender e entregar a qualidade. É emocionante ver assim, a sua paixão, e vem. É por isso que a Kívia está aqui com a gente, né, Dr. Pablo? E, Dr. Pablo, como tem sido o mercado? Como está hoje o mercado? Primeiro, vamos falar da sua especialidade, né? O mercado profissional, o mercado que vocês estão inseridos, profissionais que são especialistas no atendimento ao trauma. Como está hoje esse mercado? Existem possibilidades? Tem muito profissional atuando? Ainda é uma especialidade nova, né, no Brasil. A gente tem uma quantidade ainda pequena de cirurgiões de trauma. É uma área de atuação da cirurgia geral. O mercado é um mercado novo, né, muito semelhante ao mercado da medicina de emergência, se a gente for pegar na parte clínica. Mas eu acredito que não é pela questão financeira, né? A gente tem que entender que se eu fui escolhido para isso, né, se alguma coisa maior me escolheu para fazer isso, as outras coisas vão ser consequências, né? Não estou fugindo da pergunta financeira, não, mas assim, acho que não adianta nada eu pegar um melhor emprego ou fazer uma especialidade que eu não consiga atuar de forma que eu me sinta completo, né? Ganhando bem, né? Igual qualquer outra profissão pode fazer isso, se eu não ver um propósito nisso, né? Então, hoje, com 32 anos, apesar de estar um pouco novo ainda, estou fazendo 9 anos de medicina. Somos todos jovens aqui, por favor. Apesar de estar um pouco novo ainda, mas eu já vivi, minha estrada já está um pouco calejada aí, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu já vivi muitas situações diferentes, não só aqui em Brasília. E assim, hoje eu entendo que eu preciso sim, claro, todo mundo tem, né, a questão financeira, a gente trabalha e tem a necessidade de receber por isso, mas se eu fizer só por isso, não vale a pena. Nunca vai valer a pena. Sair de casa pensando, eu vou sair de casa hoje porque esse local paga melhor que o outro, mas eu não vou estar atuando no que eu gosto. Isso não me chama mais atenção, né? Entender isso é essencial até para a gente se tornar uma pessoa mais feliz também, né? Não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? Qual que é o meu propósito aqui? Que é o que eu falei anteriormente, né? Então, atuar na cirurgia do trauma, eu acho que ela acaba sendo um propósito de vida mesmo, né? Apesar de ter poucos profissionais que fazem essa atuação, o cirurgião geral hoje no Brasil, ele acaba sendo o grande volume do médico que atende o trauma, ou o próprio emergencista também que está iniciando aí, né? Ainda tem poucos profissionais formados na medicina de emergência no Brasil, porque são especialidades novas, mas eu sempre vou bater na tecla do propósito, né? Financeiramente, você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa, né? Só basta você correr atrás e lutar por isso. Fazer com amor, né? Fazer com amor é diferente. Quando a gente faz com amor, as consequências vêm, né? O retorno vem mais fácil, né? Você consegue sair de casa com vontade de trabalhar, porque eu acho que isso aí é uma coisa que, infelizmente, a gente está perdendo, não só na medicina, né? Pela correria, pelo cansaço psicológico, pelo estresse da carga de trabalho, tudo isso, né? Não só o médico, todos os profissionais. Mas saber qual o propósito, né? Por que eu estou saindo de casa hoje? Porque aquele local precisa de mim. Porque
porque aqueles pacientes vão me buscar, mesmo sem ter me escolhido, né? Eu escolhi estar ali. Eu escolhi, eles não, né? É uma coisa que sempre meus professores falavam isso, né? O paciente ele não escolhe o profissional que vai atender ele, mas como eu escolhi estar ali, eu tenho que fazer o melhor, né? Eu tenho que fazer o melhor, e isso é maior que qualquer dinheiro, né? Eu não serei feliz ganhando o dobro do que eu ganho hoje trabalhando com o que eu não gosto. Então, tá tudo certo. Eu acho que a questão de escolher a especialidade, escolher a área de atuação, ela vai muito mais da busca que a gente tem, insensavelmente, pela felicidade profissional e pessoal, de que por dinheiro, né? É isso que é o que a gente tem que colocar como objetivo principal da vida. O resto é consequência. É verdade. Somos todos jovens, já falei, vou continuar falando. Mas como que você se imagina daqui 10 anos, doutor Pablo, atuando aí no trauma? Isso é com certeza, isso está bem claro, né? Que eu acredito que o trauma vai estar aí sempre na sua... É medular, né? Mas existem possibilidades de trabalhar com o trauma, a não ser, né, no plantão. E como que você tem pensado em atuar aí como médico do trauma, cirurgião? Nessa visão mais para frente, aí eu acredito que eu vou deixar as coisas acontecerem, sabe? Mas, assim, eu acho que sair da questão da base, do atendimento ali, eu acredito que não vai ser muito cedo, não. Coisa que eu quero ainda, né? Enquanto a carcaça estiver aguentando, eu tô aí. Mas eu acredito que essa questão do treinamento, né, do ensino, que é uma coisa que está também, né, que está na minha essência, que eu gosto, eu acredito que nos próximos anos isso vai se tornar mais forte, né? Inclusive por isso que a gente está aqui hoje, né? E eu até aproveito um pouquinho da fala da Kívia, que eu acho que foi espetacular, né? A gente acaba sendo multiplicador, né? E o propósito do treinamento, ele não é só ali fazer uma aula e pronto, é multiplicar o conhecimento, né? Não adianta nada eu ter um bom conhecimento e não passar ele para alguém. E quando eu estou fazendo isso, eu também estou recebendo, que é o que ela falou. Então, assim, eu acho que esses próximos anos serão muito voltados para isso, né? Para essa questão do ensino, de multiplicar o atendimento ao trauma, um bom atendimento ao trauma. Eu acho que a gente precisa, é uma responsabilidade social, acaba sendo uma responsabilidade social, né? Pelo déficit que a gente tem no Brasil hoje e no mundo. E eu acredito que vem muita coisa boa pela frente, assim, nos próximos anos, né? Cada vez mais, com esse pensamento que a gente tem hoje, né, a gente vai tornar outras pessoas pensantes em relação a isso também, e cada vez mais a gente vai conseguir fazer com que o trauma ele seja melhor visto, né, pelo profissional que atende, pelo paciente, pelos gestores, né, que infelizmente ainda não é uma doença ainda tratada como tal, né, e com impacto tanto profissional como econômico, né, que o trauma causa no mundo e no Brasil, né. É uma doença que afeta, o principal público dela né, aquele começo da vida ali até os 40 anos, né? Então a gente pega aquela parcela de população que vai contribuir economicamente, para produtiva. Então, se eu consigo fazer um bom manejo, eu evito que essa paciente ela tenha algumas sequelas, né? Ela acaba não se tornando produtiva economicamente para a sociedade, que isso também é uma visão que a gente precisa ter, né? Além também da visão, né, fisiológica, da visão social, mas que a gente está atuando naquela parcela de população que está recebendo uma agressão externa, né, que é o trauma, e que a gente pode evitar que o desfecho não seja tão bom, dependendo de como essa pessoa chega e como ela é atendida, né? Então, tudo isso conta. O nosso objetivo aqui com o podcast da Train Lab, com os profissionais com expertise, com experiência, é trazer a realidade, né, os fatos reais e mostrar o caminho. Porque nós caímos, levantamos e tivemos uma trajetória que talvez, né, com profissionais como vocês, talvez não, com certeza, com profissionais como vocês, com mentores, são profissionais que com certeza vão motivar outros profissionais que estão ali nos vendo, né? Sobre informação, que estão ali durante a graduação, ou na residência, ou no internato, ou que estão se sentindo frustrados, né? Nossa, será que é fácil para todo mundo? Só para mim que não é? Então, não é nada fácil. Foi difícil para todos nós, né? E as histórias de vocês confirmam isso.
e de que forma nós podemos contribuir com esses profissionais que estão saindo ali da graduação ou estão graduando e possuem uma deficiência ou uma dificuldade em adquirir esses conhecimentos. Aí, o que está sendo projetado aí para eles, Kívia? Assim, Ju, a Trainee Lab, ela me teve um diferencial, né, que me encantou e me fez fazer parte desse time, trazer o protagonismo pro estudante, sabe? Porque eu acho que hoje é o diferencial quando a gente fala de educação de adultos. Quando a gente fala da educação infantil, de fato, a criança vai lá, ela está ali esperando o conhecimento que vai vir ali do professor, mas a educação do adulto, ela vem partindo muito daquilo que ele vê sentido. Então, o treinamento, o curso, o que for, ele tem que estar focado naquilo que faz sentido para o profissional. E se o profissional ele não se entende como protagonista da construção do próprio conhecimento, ele não se torna um profissional diferencial. Eu acho que hoje, você entender que você é quem é o responsável, é quem é o todo-poderoso de poder construir o seu próprio conhecimento, é o que faz o diferencial. Então, a Trainee Lab trazendo as metodologias ativas, jogando o protagonismo no estudante, eu acho que é o diferencial, é o grande diferencial que a gente traz. E nós, como facilitadores, né, que a gente aqui não fala, nós não somos professores, nós somos facilitadores, a gente dá essa ferramenta. E isso é igual uma musculação, eu consigo entender como se fosse uma musculação. A musculação você faz hoje e ela passa 72 horas queimando gordura. Você dá a ferramenta para o aluno hoje como um facilitador, com uma metodologia ativa, e aquilo, ele vai produzir conhecimento em escalas absurdas, assim. Ele não vai aprender só naquele momento. Ele vai aprender ao longo do tempo, assim, às vezes até mais do que no momento daquele curso. E nem sempre a gente tem essa habilidade quando a gente sai da nossa formação base. Nem sempre. Hoje, muitas instituições já têm essas metodologias, mas não são todas. E não é fácil de aprender. Não é tão fácil de aprender. Então, a Trainee Lab já vindo com essa pegada diferente, é um diferencial para a formação do profissional, sem dúvidas. Perfeito. E aí, vamos encerrar, com certeza, gerando transformação para vocês. E quem quiser encontrar o Dr. Pablo, você está com certeza nos plantões, né? Mas, além disso, onde que os alunos podem te encontrar nas redes sociais para seguir você, entender um pouco mais? Conta aí pra gente. Primeiro, pelo próprio Instagram da Trainee Lab, né? A gente tem esse acesso lá, e tem o meu Instagram pessoal também, né? O dr.pabloborges, né? Eu também busco sempre ali fazer mostrar um pouco da vivência do que é a cirurgia do trauma, né? E algumas dicas ali com vídeos rápidos que a gente consegue passar para quem tem interesse no tema. Em treinamentos, em viagens treinamentos também. E viagens, eu vou até complementar também. Eu acho que o que a Trainee Lab vai trazer de diferente para a gente é a questão mesmo de trazer o aluno, né? O atendimento, o treinamento do trauma, ele não pode se limitar apenas a vídeos, né? A gente fazer o vídeo e tudo, claro que ele é essencial, né? A gente conseguir trazer esse conteúdo de uma forma compactada para vocês, mas trazer o aluno, né? Para colocar a mão na massa, né? O atendimento da emergência, ele precisa muito da habilidade manual também, né? Então, a habilidade manual a gente se adquire com treinamento manual, né? Então, é um complemento, uma coisa vai acabar complementando a outra ali no atendimento, né? No treinamento do que a gente está colocando como foco aqui, que é o paciente politraumatizado. Perfeito. Kívia? O meu Instagram hoje, ele não é profissional. Eu ainda preciso dessa habilidade, mais uma habilidade que eu preciso desenvolver. Mas na rede social pode me encontrar, @KíviaBrantes. Pode mandar mensagem, a gente responde, tiro dúvida. Prometo que vou tentar ser tão profissional no Instagram quanto o meu parceiro, Dr. Pablo, que tem um Instagram profissional. Vou pensar de fazer um Instagram profissional,
Mas hoje eu trabalho no Hospital Regional de Taguatinga, hoje eu trabalho na gerência de planejamento. Volta e meia ainda deixa um sapato baixo, assim, debaixo da cadeira, porque a supervisora da emergência fala assim, chegou 3 pacientes de uma vez, socorro. Eu saio correndo, prendo o cabelo, saio correndo. Meu diretor costuma me falar assim, quando eu chego no hospital de sapato baixo, cabelo preso, ele fala, hoje você veio de guerreira, pode saber que vai acontecer alguma coisa lá no pronto-socorro. Mas volta e meia ainda me chamam. Então, me encontram no hospital de Taguatinga, às vezes, lá na porta, na emergência, mas nas redes sociais, @KiviAbrantes. Então, vamos lá, guerreiros da saúde, vem para cá. Até o próximo e um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.